12ª edição da Ultramaratona Atlântica Melides-Troia, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Competição realizada na emblemática paisagem do litoral alentejano. Estamos em Melides, tudo pronto para a partida. Pelotão muito tradicional para esta prova. Vemos aqui um dos principais participantes, Manuel Machado, e também Analice Silva, uma super veterana com mais de 70 anos de idade, sempre presente nesta prova. Um belíssimo fim de semana de finais de julho, com as marés a serem sempre um ponto importante no que respeita ao percurso e à maneira de o fazer. E aqui a saída para essa tal ultramaratona com 43 km entre Melides e Troia. A competição também este ano envolveu uma prova mais curta, tal como o ano passado, uma prova de 15 km de extensão, neste caso entre a Praia da Comporta e Troia, com Paulo Guerra como padrinho da corrida. Instantes iniciais da Ultramaratona Atlântica Melides-Troia, 12ª edição. Uma competição que pretende continuar a crescer no panorama desportivo nacional. Neste ano nós duplicámos e, portanto, passámos para mais de 500, temos quase 550. Para o ano a nossa perspectiva é trazer mais de 200 e tal atletas e, portanto, queremos tornar esta prova uma prova de cariz internacional. Isto está no plano estratégico do litoral alentejano. Isto é uma prova que neste momento tem que ser também de apoio ao desenvolvimento turístico, para além desta questão que é o desporto, e ao desenvolvimento económico de toda esta costa e, portanto, queremos fazer desta uma grande prova de referência internacional. Com a vantagem de teres uma paisagem de privilégio. Essa é a grande questão, é que estas nossas praias que são de 45 km, é apenas uma praia e depois temos pequenos recantos que os atletas podem contemplar ao longo da prova, que são de facto pequenos oásis no meio desta extensão de areal e desta paisagem que é de facto, vale a pena percorrer, nem que seja a passo, vale a pena ver todo este areal de praias e águas límpadas que de facto são um pouco o rosto do concelho de Grândola. E à mesma hora tínhamos também na Praia da Comporta a partida para a distância mais curta de 15 km, aqui apenas a ligação Comporta-Troia. Paulo Guerra de amarelo a dar o exemplo, o antigo campeão europeu de cross, de resto o segundo atleta em termos europeus a conquistar mais títulos continentais no corta-mato, a entrar num percurso que de certa maneira fazia lembrar o próprio corta-mato, já que esta questão das marés nesta prova e nesta ultramaratona é sempre bastante candente. Importante para os atletas, se possível, que a maré esteja a descer, de forma que vá ficando um piso, como vemos aqui, por momentos, um piso duro, seco e, portanto, direito. A maré a subir normalmente provoca uma areia mais mole e isto dá realmente, em termos finais, grandes diferenciações de tempo em relação ao vencedor. Aliás, Eusébio Rosa foi o crónico vencedor aqui desta ultramaratona, teve tempos bem diferentes, por exemplo, entre 2012 e 2011. Em 2011 fez em 3 horas e 8, em 2012 em 2 horas e 46, apenas para se ter a ideia da importância do piso no desenrolar desta competição. E escutamos também, naturalmente, o padrinho Paulo Guerra. Para mim, correr na areia, além, obviamente, desta magnífica extensão de praia e desta paisagem natural que nós temos aqui na costa alentejana, que eu também sou alentejano, obviamente correr neste tipo de percurso, para mim, faz-me recordar os tempos do corta-mato, aquelas provas em que havia lama, difíceis, né? Porque correr na areia não é o mesmo que correr na terra nem no asfalto. E como eu sempre me dei bem nesse tipo de percursos, hoje recordei um bocadinho também do corta-mato, né? E como digo, voltar passado 10 anos e a ser padrinho, e ainda por cima ser padrinho e correr, porque eu não gosto muito de ser padrinho e ficar sentado na bancada. Não, eu gosto de estar a correr com o pessoal, a divertirmos todos e obviamente sempre com o objetivo de chegar ao fim. E mais uma vez, o objetivo cumprido. Estamos a acompanhar a Ultramaratona Atlântica Melides-Troia, aqui a distância curta de 15 km, a frente feminina. Neste momento o comando é de Inês Marques, atleta da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro. Vemos aqui a areia de facto um pouco mole. Os atletas foram fazendo esta primeira fase da prova um tanto ao quanto em zigue-zague, diremos assim, face à ondulação. Não deixa, no entanto, de ser um percurso extremamente bonito e agora pontuamos a frente da prova
dos 15 km, onde está Maria do Céu Nunes, a antiga atleta do Benfica, do Sporting de Braga, excelente corredora de 400 e 800 metros, que veio para as provas mais longas, praticamente sem transição das provas de pista, onde nunca abordou distâncias muito grandes, mas a ter bastante sucesso nesta sua orientação, numa fase diferente da carreira, obviamente, para a estrada e para as provas populares. Paulo Guerra, solitário, alentejano, um homem que viveu problemas de saúde complicados há um par de anos atrás e que superou essa situação muito problemática, graças à exposição ao sol, e ele de facto tem muito cuidado agora nesse aspecto importante, quando estamos aqui com um dia de verão verdadeiramente magnífico e uma água altamente apetecível num período que tem estado muito quente em Portugal. E pontuamos aqui a frente da corrida de 15 km para o lado masculino, onde vamos tendo Jorge Robalo, Celso Graciano na luta pela primeira posição, sobretudo estes dois. Jorge Robalo está ali mais próximo da água um pouco, e como vemos os atletas a fazerem aqui um percurso um tanto quanto zigue-zagueante, procurando sempre a areia mais dura e evitar, obviamente, o excesso de ondulação que trava o percurso. Estas características tornam a prova única realmente, e depois esta paisagem praticamente sem fim, magnífica, do litoral alentejano, dando um carisma muito peculiar a esta ultramaratona Melides Troia. Estamos agora com a frente feminina para os 43 km da ultramaratona propriamente dita, com Patrícia Serafim, a atleta do Beja Atlético Clube, vindo aqui tentar mais uma vitória. Ela que ganhou as duas últimas edições, em 2013 e 2014, depois de uma estreia, nessa altura ligeiramente condicionada do ponto de vista físico, com o 5º lugar em 2012. E aquilo que falávamos há pouco aqui, muito visível, os atletas a zigue-zaguearem com esta frente masculina da ultramaratona, onde íamos pontuando as presenças de José Gaspar, Mário Casaca, Nuno Carpinteiro e João Cruz, já um pouco mais para trás. Também a presença igualmente mais para trás de Vítor Cordeiro, um atleta da raia alentejana junto à Espanha, atleta de Porto Alegre, que tem sido um dos grandes especialistas nas provas entre Badajoz e Elvas, onde participou inúmeras vezes com grande sucesso. Aqui mais à frente vamos vendo José Gaspar a procurar, depois da estreia em 2015, chegar outra vez à vitória. José Gaspar, que sucedeu a vários triunfos de Eusébio Rosa, no entanto intermediados em 2014 por um triunfo de Igor Timbalari, atleta moldavo, que veio a impor-se com 3 horas e 18 minutos. José Gaspar ganhou em 2015 com 2 horas e 58 minutos, portanto um tempo bastante rápido, mas como sabe, isso depende mesmo muito das condições de cada dia nesta fase do ano, e à hora é aí que a prova se vem a disputar. Luta aqui solitária destes 3 homens na frente masculina, com o mar lindíssimo em pano de fundo, e em pano de fundo estava também a presença de Pedro Pessoa como importante no palmarés desta prova, já que o atleta que este ano se fez falar bastante de si por ter uma escola de atletismo que produziu o campeão nacional de cross, Nelson Cruz, ganhou aqui as edições de 2005 e 2006. Do lado feminino, Chantal Cervel, atleta belga de há muito residente em Portugal, também já foi vencedora, estava aqui como totalista de presenças, mas tinha sido, depois de 2 triunfos de Gemma Borges, Patrícia Serafim a ganhar as 3 últimas edições desta competição. E também presente Manuel Machado, ultra-runner, que estava aqui na maratona Melides Troia, depois de ter conquistado a maratona de trail do Val Sagrado dos Incas, no Peru, no registro de 3 horas 32 minutos, prova disputada a 3.500 metros de altitude. Provas completamente diferentes. É, completamente diferente. Aquela do Peru é no Val Sagrado, aquilo tem uma altitude de 3.500 metros. Também é fora de estrada, sempre no trilho. E não tem nada a ver com a areia. Uma prova é uma areia, outra prova é trilho, são coisas completamente diferentes. Esta prova também é muito dura aqui, é? E a preparação é diferente também em relação... É, a outra temos que treinar altitude, temos que treinar muita pedra, muita terra, e aqui é areia. É diferente. E lá não há o calor que há aqui, o problema é só a altitude. E continuamos com a frente feminina dos 43 km. As imagens e a líder da prova feminina, Patrícia Serafim, nascida a 28 de novembro de 1983, essa tal vencedora também em edições anteriores, vinha de um triunfo na meia maratona de Castro Marim e de um 14º lugar no Campeonato Nacional de Cross Longo nas Azoteias, bons resultados para a atleta que liderava. Depois a perseguição por parte de Liliana Veríssimo e mais para trás outra especialista nesta corrida, Amélia Costa. E por falar em especialistas, temos Chantal Cervel, como há pouco referenciámos, a atleta belga, veterana, já muito radicada em Portugal e uma presença constante nas provas populares no centro-sul e no sul do país. Cervel, que era, portanto, uma das totalistas desta ultramaratona Melides Troia. Voltamos a fazer a caminhada para a frente
atletas aqui com um percurso mole e bastante difícil, pelo menos em relação a um percurso ótimo, diremos que há condições por vezes mais complicadas, e já iremos ver daqui a pouco na chegada da prova de 15 km que houve partes do percurso, sobretudo aquela parte final em que a areia estava completamente revolta, parecendo um pouco aquela areia em que se joga futebol de praia, por exemplo. Aqui, mesmo assim, há alguma diferença, com a líder a demonstrar outra das características desta prova, ou seja, a autossuficiência em termos de abastecimento. Não há abastecimento como nas provas regulares, os atletas levam uma garrafa de água e têm que se manter com essa substância até a final da prova. Com as imagens da vencedora também temos que frisar a presença de outras atletas que não tinham tanta ambição em termos de resultado final, e isso prende-se também com a presença de Annalise Silva, essa veteraníssima de mais de 70 anos de idade, que estava aqui mais uma vez a fazer uma prova popular difícil e dura, demonstrando que de facto a idade também passa muito pela cabeça das pessoas, e isso é bem sabido em relação a todos os aspectos da vida, nomeadamente quando muito se fala das situações em que as pessoas passam de ativo reformado, pré-reformado, e perdem muita da vontade de fazer coisas. Pois bem, também aqui passa muito pela cabeça das pessoas estar capaz de correr uma distância destas para além dos 70 anos de idade. Na reportagem também a histórica Annalise Silva, sempre preparada para as provas de longa distância. Eu já estou preparada há muito tempo, porque antigamente eu fazia essas provas, maratonas, ultras maratonas de estrada, que naquele tempo não existia, de montanha, a nível de competitivo. Então eu tinha que treinar. Agora, como eu faço um trilho de aventura por semana, todas as semanas, de 100, de 50, de 60, de 80, acho que aparece, né? Eu não treino. Já é natural? Não treino não, porque se eu faço uma prova de 100 quilômetros numa semana e na outra eu faço outra de 100 ou de 50, ou seja lá de quanto for, então a semana é para descansar. Mas diga-me lá qual é o seu segredo para conseguir fazer estes 40 km, neste caso, estes 43 km, e estar aqui fresca. Ai, desculpe. É porque o corpo já está habituado. Eu já estou habituada. Prova de areia, eu só corro descalça. A meia maratona da Costa da Caparica, essa prova aqui, eu só corro descalça. A única prova de areia que eu corri calçada foi o deserto do Saara. Porque lá também, para já se eu quisesse correr descalça, eles não iam deixar. E se eu fosse correr descalça, ia ser um desastre total, que aquilo ali não é Melide Stroia e nem é Costa de Caparica. Aquilo, a história é outra. E vamos então para o desfecho da prova curta de 15 km de Amarelo Paulo Guerra. Não se esperava que o alentejano competisse pela vitória, não era isso que estava suposto desde o início. O que é certo é que Paulo Guerra não andava muito longe do pódio. Tempos outros seria um fácil vencedor aqui, sem tirar o mérito aos atletas que disputavam as primeiras posições. Dizia-se no seu tempo de atleta de alta competição que Paulo Guerra gostava de percursos enlameados para o cross, ao contrário de muitos atletas que hoje vêm prevalecendo nessa disciplina, em que tanto se notabilizou, mas também foi um excelente atleta em pista, com tempos para baixo de 28 minutos aos 10 mil metros. Um atleta muito talentoso, Paulo Guerra, de que o meio-fundo português está bastante órfão do lado masculino pelos tempos que correm. Entretanto, a disputa da prova de 15 km ia verificar-se forçosamente entre estes dois atletas. Em primeiro plano agora, Jorge Robalo, do Clube de Atletismo de Val da Figueira, e depois Celso Graciano, do Beja Atlético Clube, confirmando uma boa presença dos atletas da capital alentejana nesta prova a culminar em Troia, os 15 km primeiro e depois, mais tarde, a ultramaratona. Esperava-se um sprint final para a decisão, aqui em areia já revolta. Acabou mesmo por ser Jorge Robalo, neste pequeno troço em subida e com areia revolta, a terminar na frente com o tempo de 55 minutos e 31 segundos. Celso Graciano foi segundo com 55 minutos e 38 segundos, enquanto Pedro Marques alcançava a terceira posição com 57 minutos e 36 segundos, adiante do quarto, Paulo Guerra, 58 minutos e 5 segundos para o alentejano de Barrancos. Está um dia agradável. A maré, pelo que eu percebo, este é o primeiro ano que eu corro cá, a maré estava mais cheia, está mais difícil o percurso este ano. Pronto, eu gostei muito da prova, é sempre à beira-mar, nunca tinha corrido na areia, é a primeira vez que fiz uma prova na areia, vinha uma incógnita, consegui me inscrever no último dia de inscrições, no dia 17, consegui pagar no dia 18,
E eu voltei mais 5 da manhã e foi uma aventura até agora, perto do meio-dia ou 11 da manhã, ou que horas é que são. E agora o desfecho da competição feminina de 15 km. Aqui também algum equilíbrio que houve foi-se desfazendo, atletas a escaparem um pouquinho esta última onda, quando vemos Inês Marques no comando da prova. A atleta do Senhora do Desterro acabaria por destacar-se bastante na parte final em relação a Maria do Céu Nunes, que aqui correu pela Associação Correr Lisboa. Depois, mais para trás ainda, Carla Dias, do Porto Alegrense. Cátia Saródio vinha ainda um pouco mais para trás. As atletas bastante espalhadas, não tanto entre a Céu Nunes e a Carla Dias, que apesar de tudo ainda tiveram uma distância relativamente curta, tendo em conta o tipo de percurso, obviamente, porque se fosse no outro piso seria ainda assim uma distância sensível. Agora, quanto à vencedora, não havia grandes dúvidas que Inês Marques iria ser por margem muito folgada. Certamente com alguma vontade nesta altura da prova de já dar ali um mergulho nas águas, mas não era isso que estava em cima da mesa para a finalização da prova. Inês Marques, que terminou portanto com 66 minutos e 35 segundos e um avanço de quase 4 minutos sobre Maria do Céu Nunes, atleta do Correr Lisboa. Fechou a prova com 70 minutos e 23 segundos na segunda posição. Aqui a temos na linha da meta. Excelente atleta de provas de velocidade prolongada e de meio fundo curto, depois com esta viragem nesta fase da carreira, aos 39 anos de idade, praticamente reformada do atletismo de competição, mas ainda muito ativa no atletismo de lazer e popular. Carla Dias fechou o pódio com 70 minutos e 41 segundos nesta prova de 15 km. No início a maré estava um pouco mais cheia do que nos anos anteriores, já é a terceira vez que eu participo. Então tentei sempre desviar-me das ondas para não molhar muito os pés e o quilómetro fez com que o primeiro quilómetro fosse muito mais lento. Olhei para o relógio, vi que ia acima de 5 km e depois pensei, lá, hoje vai demorar um bocadinho. Mas depois o piso, à medida que fomos progredindo, foi ficando mais liso e mais rijo e tornou-se mais fácil. Tire-me uma curiosidade, tenho tempo de olhar para esta belíssima paisagem? Sim, eu adoro correr junto à praia, ir a ouvir o som das ondas e vamos sempre ouvindo, penso que é quando chegamos ao Sol de Troia, vamos sempre ouvindo o apoio das pessoas que já estão na praia àquela hora e dá para apreciar a paisagem, apesar de ser duro. Estamos a acompanhar a Ultramaratona Atlântica Melides-Troia, neste cenário fantástico do litoral alentejano. Concluída que está a prova de 15 km, vamos então para a prova rainha, os 43 km. Vamos acompanhando aqui o setor feminino. Atletas muito espalhadas, como íamos vendo, forçoso pela distância que tínhamos aqui. Relembramos que a Maratona Olímpica tem 42.195 metros, portanto temos aqui uma autêntica maratona em termos de distância, com o agravante da dificuldade que se cruza com a beleza e a característica própria deste percurso. Voltámos a ver Chantal de Cervel, que depois de andar bastante tempo com uma aspiração possível a um pódio, acabaria por cair para a 8ª posição. A atleta da Escola Pedro Pessoa de Atletismo viria a tombar um pouco, mas para ela, fundamentalmente, participar é já uma aposta sempre ganha por parte desta veterana. Depois subindo outra vez até ao primeiro lugar, onde estava a Patrícia Serafim, curiosamente aqui a correr nesta prova, que acabou por abraçar de maneira completa desde há anos esta parte, mas também, como vimos, capaz de fazer bons resultados em corta-mato e também em estrada, porque ela foi, por exemplo, a 20ª dos Campeonatos Nacionais de Estrada em 2013, disputados em Lisboa, nessa altura, e que voltaram a ter Lisboa como palco neste ano de 2016. Portanto, uma atleta que se vai defendendo bem em provas de distâncias longas em estrada e no cross, e aqui também neste percurso atípico, como vamos vendo, e quando agora vamos seguindo a frente da prova masculina. Manuel Machado, há pouco vimos, estava aqui no 7º lugar, depois íamos subindo sempre na procura dos primeiros. João Faustino estava mais para diante, Vítor Cordeiro, o tal maratonista alentejano, sempre bem posicionado. João Cruz, do Beja Atlético Clube, igualmente na luta por um lugar próximo do pódio, pelo menos. Depois alguns atletas em posições que viriam a mudar ao longo do final da prova. Muita coisa mudou. Vimos aqui Rui Fontes, do Beja Atlético Clube. Depois de vermelho, João Faustino, da Escola Secundária do Monte da Caparica. Este viria a lutar por um bom lugar dentro do top 5, acabaria por não o conseguir à justa. Ainda mais atletas aqui referenciáveis nesta caminhada. Jaime Lamego, do Extreme Level Clube, porque ele participou nesta prova.
todos espalhados, todos numa caminhada solitária com o mar como pano de fundo a caminho da linha da meta. E Jaime Lamego, recordamos, é totalista do Melides Troia. É a minha prova preferida, talvez por ter sido a primeira prova ultra que eu fiz e pronto, é a minha prova rainha e não posso passar sem vir cá todos os anos e espero continuar a vir cá muitos e muitos mais anos porque gosto bastante. É muito dura, mas depois dá gozo cortar a meta no fim e pronto, é muito bom. Para além disso, tem a paisagem, que de alguma forma contribui para a beleza desta prova. Exatamente, toda a paisagem, o cheiro do mar, tudo. É uma prova única, não tem comparação com qualquer outra prova, é uma prova espetacular. Edição de 2016 da Ultramaratona Atlântica Melides Troia, neste cenário fantástico do litoral alentejano. Vamos então para o desfecho dos 43 km, setor masculino. Os atletas estão cada vez mais perto de Troia. Aqui sozinho, entretanto, a guindar-se à terceira posição, Nuno Carpinteiro, atleta que ganhou recentemente a meia maratona de Setúbal, a 8 de maio, depois de ter sido quarto no Grande Prémio de Fim da Europa em Sintra, no final de janeiro, e 40º já agora na São Silvestre de Lisboa. Portanto, outro atleta todo o terreno, que vinha aqui já com um acentuado grau de desgaste, aproximando os últimos quilómetros da competição, com a hipótese de um pódio. É evidente que, como já foi dito para trás, muitas posições relativas foram mudando à medida que a distância trazia o seu pagamento aos atletas, obrigava, de facto, a que as reservas fossem utilizadas até ao fim. Aqui nas imagens, o homem que ia mantendo a segunda posição, Mário Casaca, bem conhecido das provas populares, também aqui mais uma participação. Ele tinha sido segundo classificado nas edições de 2013 e 2014, nesta ultramaratona, e vem de uma presença no pódio na estafeta Cascais-Lisboa, 77ª edição, com a equipa da Odimark, que aqui veio representar, terceiro classificado nessa disciplina. Curiosamente participou numa corrida nova, a corrida dos adeptos e simpatizantes dos maiores clubes ditos de futebol, que não são só de futebol, na verdade, e em que ele, como benfiquista, assumido aí nessa prova, terminou na sexta posição. Apenas uma curiosidade, na verdade, porque foi uma prova nova em que os atletas, normalmente, aqueles que são mais conhecidos, têm forçosamente que declarar a sua simpatia pelo clube que representam. E eventualmente não sendo mesmo esse o clube do coração, embora os atletas de provas mais populares aí possam ter o à vontade de dizerem de que clube efetivamente são. Mário Casaca estava aqui nesta prova, depois de ter participado também no Grande Prémio de Natal, renovado no final do ano, de meio de dezembro do ano passado, onde foi 37º classificado. Entretanto, o José Gaspar ia-se mantendo firmemente na frente da prova, aí não havia grande dúvida que se preparava para ganhar, e depois da estreia do ano passado encontrava-se de novo à beira da primeira posição, depois de ter sido terceiro na Corrida das Fogueiras em Peniche no mês de junho, no final de junho, e primeiro da Corrida de Santo António em Lisboa a 4 do mesmo mês. Mais um triunfo para José Gaspar, uma temporada de corridas populares que lhe tem saído muitíssimo bem. Fase final muito dura, areia revolta, como sempre aqui nesta parte um bocadinho mais interior do percurso, para dar o triunfo a José Gaspar, com o tempo de 3 horas, 4 minutos e 32 segundos. Mário Casaca na segunda posição, a terminar a 4 minutos e 4 segundos, precisamente com 3 horas, 8 minutos e 36 segundos. Depois Nuno Carpinteiro a ser o terceiro classificado, 3 horas, 11 minutos e 33 segundos para o homem que fechou o pódio da competição. Seguiram-se João Cruz, Vítor Cordeiro, João Faustino, Manuel Machado, José Cabral, José Lopes e Custódio António. Até que consegui fugir aos adversários por volta do 7º, 8º quilómetro e depois fui gerir a prova toda até à meta. E teve tempo de olhar para o mar, olhar para esta paisagem? Sim, também havia momentos que me passavam pela cabeça que é aqui que vou ficar, é aqui que vou dar um mergulhinho nestas belas ondas aqui de Melides Troia, mas também conseguia ver aqui a bela paisagem. Diga uma coisa, como é que é feita esta preparação? É diferente de fazer estrada? Sim, pronto. Eu não fiz muitos treinos na areia, mas ainda fiz pelo menos 2 treinozinhos na areia para me habituar um bocadinho em si ao piso e às condições em si, o que é mais pesado. E agora, o desfecho da prova feminina?
desfecho que era antecipado desde há bastante tempo esta parte. Patrícia Serafim a chegar à sua 4ª vitória consecutiva e, melhor ainda, ela tinha estabelecido no ano passado o recorde da prova com 3 horas, 33 minutos e 1 segundo. Desta vez bem melhor, um novo recorde do percurso, 3 horas, 30 minutos e 46 segundos para Patrícia Serafim. Novo recorde de percurso e depois um recorde de espera para termos a segunda atleta na meta. Mais de 40 minutos depois, Liliana Veríssimo alcançou o segundo lugar com 4 horas, 12 minutos e 24 segundos. Relativamente mais próxima esteve Amélia Costa, do Alto do Moinho, a acabar em terceiro lugar com 4 horas, 14 minutos e 3 segundos. Depois finalizaram Isabel Moleiro no 4º lugar, Inês Marques, 5ª classificada. Seguiram-se depois Ana Amaro, Verónica Correia, Chantal de Cervel, Anabela Remédios e no 10º lugar, Ana Barreto. Os primeiros 10 km são sempre os mais difíceis. A areia está mais inclinada, mais mole, sempre leva-se um bocadinho mais tempo, mais dificuldade. Depois começa a este ano também estava mais planinho, depois foi só mais a rolar, foi mais rápido depois. Já é a 5ª vez que participa, a 4ª que ganha. Para além da defesa do título, o que é que a leva a participar nesta prova? É a dureza da prova, são 43 km duros e na areia. Como eu sou algarvia, gosto de praia e vim aqui a esta prova. Antes de mais, queria realçar a associação entre a Câmara Municipal de Grândola e a empresa Ganhar Destaque. Deram-nos a oportunidade de participar na organização desta prova, depois de 11 anos em que praticamente foi a Câmara que organizou. Nesta 12ª edição nós associámos-nos à Câmara e para o primeiro ano creio que foi bastante positivo. Para termos uma ideia, o ano passado houve 280 atletas nas duas provas inscritos e este ano houve cerca de 520. Portanto, estamos todos muito satisfeitos, estamos de parabéns, a prova é para continuar a crescer. Acho que tem potencial, todos nós achamos que tem um potencial grande para continuar a crescer e vamos ver algumas novidades que possamos introduzir nos anos vindouros, já no próximo ano e em 2018 também. Nós temos aqui um acordo para 3 anos, portanto vamos perceber o que é que conseguimos fazer. E assim foi a reportagem da edição de 2016 da Ultramaratona Atlântica Melides Troia.